Nós vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã. Hoje nós daremos uma pequena pausa nas exposições em Gênesis. Hoje nós meditaremos num texto que se encontra na primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João, mais especificamente no capítulo 2. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Onde nós meditaremos um pouco a respeito das bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. Nós trataremos disso também na escola bíblica e nós, com a graça de Cristo Jesus, começaremos a observar essas bênçãos que temos em Cristo também a partir da primeira carta de João. Nós vamos abrir no capítulo 2 e nós faremos a leitura a partir do versículo 18 até o versículo 27. Mas nós nos concentraremos durante a exposição nos versículos 22 a 27. Então nós leremos em 1 João capítulo 2 a partir do versículo 18 até o versículo 27, mas a nossa concentração, nós meditaremos especificamente a partir do versículo 22 até o versículo 27. Assim diz a palavra de Deus, ouça com atenção, com fé. Ela nos diz assim: Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem a verdade, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o anticristo? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém vos ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Amém. Vamos ao Senhor nesse momento em oração, pedindo que Ele possa direcionar o nosso coração nesse momento, para que seja um momento de edificação, de proveito, através da compreensão daquilo que nós temos em Cristo. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, te louvamos, porque a Tua palavra revela diferenças fundamentais entre aqueles que foram salvos pelo Senhor, entre aqueles que fazem parte do Teu povo, e aqueles que não Te conhecem, e até mesmo aqueles que lutam contra a Tua igreja. Nos ajuda, Senhor Deus, a perceber ou olhar melhor essas características nessa manhã, para compreender aquilo que nos foi dado em Cristo, para compreender os privilégios que foram garantidos a nós em Cristo, para que através da compreensão desses privilégios, através da compreensão da preservação do Senhor, nós possamos, ó Deus, com alegria continuar a caminhada cristã, sabendo que nós somos fortalecidos e preservados pelo Senhor, que nos sustenta e que nos sustenta rumo à vida eterna. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Irmãos, quando nós fazemos uma leitura até que rápida a respeito desses versículos, nós observamos que a partir do versículo 18 do capítulo 2, o apóstolo João, ele trata sobre os anticristos e fala a respeito do perigo que esses anticristos geram para a igreja do Senhor Jesus Cristo. É interessante que a carta de João, a primeira carta de João, até nós poderíamos dizer as 3 cartas, elas foram escritas num contexto de confrontação. O apóstolo João estava lidando com algumas pessoas, alguns falsos mestres que gostariam ou que desejavam enganar a igreja. É por isso que João vai chamar esses que tentavam enganar a igreja de falsos mestres, de enganadores e até mesmo, como nós acabamos de ler, de anticristos. Isso porque esses falsos mestres negavam as verdades do Evangelho do Senhor Jesus, negavam a própria pessoa do Senhor Jesus. E o que nós vemos então é que esse falso grupo dentro da igreja buscava enganar as verdadeiras ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Não era um grupo que saiu do lado externo para dentro. Pelo contrário, era um grupo que fazia parte da igreja e que saiu da igreja ensinando mentiras e falsidades. A partir do versículo 18 do capítulo 2, então, o apóstolo João ele nos ensina diferenças fundamentais entre esses dois grupos, entre a verdadeira igreja, as verdadeiras ovelhas do Senhor Jesus Cristo, e esses anticristos que negavam o Senhor Jesus Cristo. E a razão, irmãos, do apóstolo João ensinar as diferenças entre esses dois grupos é que talvez para muitos esses dois grupos fossem muito parecidos. Afinal de contas, os anticristos saíram de dentro da igreja. Em outras palavras, nós temos o apóstolo João ensinando para a igreja quais são as características daqueles que possuem uma vida verdadeira com o Senhor Jesus Cristo. E primeiro, a partir do versículo 18, João vai nos dar 2 características. Primeiro, ele vai nos ensinar que os anticristos não são dos nossos. Eles saíram de dentro da igreja, mas eles não pertenciam à igreja, porque o argumento de João no versículo 19, se eles fossem de fato da igreja, eles teriam permanecido e não teriam apostatado da fé, não teriam abandonado a fé no Senhor Jesus Cristo. Depois, o apóstolo João também nos ensinou que nós conhecemos a verdade, ou seja, o povo de Deus conhece a verdade. Mas isso não é tudo que João tem a dizer. A partir do versículo 22, onde nós vamos nos concentrar nessa manhã, nós veremos que João traça mais características que diferenciam o povo de Deus que crê no verdadeiro evangelho, que possui uma vida em Cristo, e aqueles que saíram de dentro da igreja, que abandonaram a fé e que agora vivem para ensinar um falso evangelho. E nós veremos hoje mais 3 diferenças, além das 2 que João já apresentou entre os versículos 18 e 21. Nós veremos que nós, a igreja, temos o Filho e temos o Pai. Nós veremos que nós permanecemos no Evangelho, permanecemos no que nós ouvimos. E terceiro, nós temos a unção do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, nós vamos ser guiados nessa manhã pela seguinte pergunta: qual é a diferença entre nós, a Igreja de Cristo, e os anticristos? O apóstolo João vai nos dar 3 diferenças. A primeira delas é que nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos o Filho e nós temos o Pai. Veja o versículo 22 de 1 João 2. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Veja, irmãos, que no versículo anterior, no versículo 21, João já havia acabado de tratar sobre esse aspecto de verdade e mentira. No versículo 21 ele diz: nenhuma mentira procede da verdade. Ou seja, João continua falando basicamente do mesmo paralelo, verdade e mentira. Mas agora ele está falando daquele que mente e daquele que fala a verdade. Ele falou da mentira e da verdade, e agora ele vai falar daqueles que são mentirosos e daqueles que falam a verdade. E o versículo 22 nos esclarece que aquele que é mentiroso é aquele que nega o Senhor Jesus Cristo. João está nos dizendo que não há maior mentira do que negar o Senhor Jesus Cristo. E ele esclarece ainda no versículo 22. Ele nos diz que esse que mente, que nega o Senhor Jesus Cristo, é o anticristo, porque ele nega o Pai e nega o Filho. Nós já vimos algumas vezes aqui na igreja o que significa esse termo anticristo.
É interessante que esse termo anticristo só acontece nas cartas de João. Nenhum outro autor do Novo Testamento utiliza essa nomenclatura, né? Anticristo. Mas isso não significa que o conceito do que é anticristo está somente em João. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, em 2 Tessalonicenses, por exemplo, ele fala do homem da iniquidade, do filho da perdição, de alguém que se levanta contra o Senhor Jesus Cristo. E Paulo resume a atividade desse homem em duas coisas. Primeiro, ele se coloca contra o Senhor Jesus Cristo e contra tudo que diz respeito ao Senhor Jesus Cristo, e ele se coloca no lugar do Senhor Jesus Cristo, a ponto de buscar se sentar no trono do Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, nós percebemos que os anticristos, ou o anticristo, filho da perdição, agem de duas maneiras muito específicas. Eles se colocam contra Cristo e eles se colocam até mesmo no lugar de Cristo. E João nos dá um alerta muito importante. Enquanto Paulo fala de um filho da perdição, de um homem da iniquidade, o apóstolo João nos diz que muitos anticristos têm surgido. Nós vamos ver mais na frente, no capítulo 4 da carta, e os irmãos podem ler depois, que o espírito do anticristo já está presente nesse mundo. Em outras palavras, João entende que o espírito do anticristo já habita nesse mundo. E que espírito é esse do anticristo? É o espírito de negar o Senhor Jesus Cristo e de se colocar no lugar do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que João nos diz aqui no versículo 22 não é algo diferente desse espírito do anticristo que habita no mundo. João está nos ensinando que esse espírito que habita no mundo e que habita nos homens nega o Senhor Jesus Cristo como verdadeiro Filho de Deus, enviado pelo Pai ao mundo para se fazer carne, para morrer pelos nossos pecados e para ressuscitar pela nossa justificação. O anticristo nega essas verdades. E aqui nós precisamos, irmãos, voltar um pouco para o contexto histórico da carta de João e lembrar que no contexto em que João escreveu as suas cartas, existia uma heresia, existia um falso ensino que enganava muitos crentes naqueles dias. Enganava tantos que alguns historiadores chegam a dizer que essa heresia era mais perigosa para a igreja do que mesmo a perseguição. E o nome dessa heresia é gnosticismo. É um nomezinho um pouco estranho. Na verdade, essa heresia é estranha porque não há muita coerência nela. Há várias vertentes diferentes, vários autores diferentes, e cada um que diga uma coisa. Mas de maneira geral, nós podemos entender que o gnosticismo ele negava que o Senhor Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. E aplicando ao contexto específico aqui de João, nós podemos perceber que o gnosticismo ele negava que o Senhor Jesus Cristo, que o homem Jesus era o Filho de Deus. Eles pregavam, por exemplo, que existia um homem chamado Jesus e que esse homem chamado Jesus, no batismo de João Batista, recebeu o Cristo, recebeu a divindade que o capacitou para realizar milagres, para expulsar demônios, mas que na morte, na crucificação, a divindade o deixou. Em outras palavras, Jesus teria sido apenas um homem que foi usado como instrumento de Deus e não seria Deus de fato. Alguns dizem até que Jesus Cristo era um homem que foi adotado por Deus para ser então instrumento nas suas mãos. Mas em resumo, o que nós podemos dizer é que todos eles negavam que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus, era e é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, em que se fez carne e habitou entre nós. Em resumo, eles negavam que Jesus Cristo era Deus e homem perfeitamente. Por isso, irmão, João afirma que aquele que nega o Senhor Jesus Cristo é mentiroso. Aquele que nega que o Senhor Jesus Cristo é Deus verdadeiro e homem verdadeiro é mentiroso e possui o espírito do anticristo em si mesmo. Essas mentiras, irmãos, não acabaram com o tempo. Embora o gnosticismo, com esse contexto histórico, tenha ficado nos dias de João, tenha ficado lá atrás, nós podemos perceber muitos hoje que negam o Senhor Jesus Cristo, ou de forma muito clara, de forma muito estabelecida, ao negar o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus,
Mas também nós vemos muitos que negam o Senhor Jesus Cristo de forma velada, de forma escondida. Quando eles negam que o Senhor Jesus Cristo é perfeitamente Deus, quando negam que o Senhor Jesus Cristo é perfeitamente homem. Em tudo isso, irmãos, nós percebemos o espírito do anticristo que continua rondando esse mundo. E nesse momento nós precisamos voltar à verdade fundamental a respeito de Jesus Cristo como Filho de Deus. E essa, irmãos, parece ser uma verdade tão repetida que não é necessário mais ser ouvida. Mas João não entende dessa forma. Pelo contrário, João entende que essa verdade precisa ser repetida. João entende que essa verdade precisa ser proclamada mais uma vez. Porque falsos mestres todos os dias se levantam para negar que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Alguns vão negar que Jesus Cristo é Deus e plenamente divino. Outros vão negar que o Senhor Jesus Cristo é homem, que Ele se fez carne, que Ele habitou entre nós. Todos eles vão negar que o Senhor Jesus Cristo é uma só pessoa, Deus verdadeiro, homem verdadeiro. Jesus Cristo não é apenas um modo de existência de Deus, uma criatura de Deus, uma emanação de Deus. Ele é o próprio Deus que se fez carne, a segunda pessoa da Trindade, o Filho. Ele tomou sobre si a natureza humana, de tal maneira que nós podemos proclamar que Ele é Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação se fez carne, foi feito homem, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou por nós. Essas verdades precisam ser repetidas ao nosso coração, porque elas parecem comuns, elas parecem já batidas, mas são verdades fundamentais da fé que são atacadas constantemente por diversos anticristos que ainda habitam nesse mundo. O versículo 23 nos mostra que aqueles que negam o Filho não possuem o Pai. Veja, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Veja, João está trabalhando essas distinções, essas diferenças entre a igreja verdadeira e aqueles que possuem o anticristo ou vivem de acordo com o anticristo. Aqueles que negam o Filho, esses não têm o Pai, esses seguem o espírito do anticristo. Mas aqueles que confessam o Filho, esses de fato têm igualmente o Pai. Essas palavras, irmãos, nos fazem perceber como estamos equivocados quando nós tentamos nos achegar a Deus sem ser através do Senhor Jesus Cristo. Isso foi um erro dos judeus nos dias de Cristo, e esse pode ser um erro que nós cometemos hoje. Nós podemos buscar a Deus sem o Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 8 e veja o versículo 42. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 42, e nós veremos a resposta que Jesus Cristo dá para alguns homens que se consideravam filhos de Deus, mas não criam nele. João 8,42 nos diz assim: Jesus disse: se Deus fosse de fato o Pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Em outras palavras, Jesus Cristo está respondendo àqueles que acreditavam serem filhos de Deus e está dizendo: se vocês fossem de fato filhos de Deus, vocês me amariam. Infelizmente, irmãos, o que nós mais vemos hoje são pessoas que dizem que conhecem a Deus, que creem em Deus, que amam a Deus, que são filhos de Deus, mas eles não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, eles desprezam o Senhor Jesus Cristo em seus corações. E talvez isso não seja tão visível para nós, porque a nossa região ela é muito influenciada pelo catolicismo e
pela religião evangélica, de maneira que todos sabem quem é Jesus Cristo, todos sabem um pouco do Senhor Jesus Cristo. Mas a verdade é que nós percebemos que esse conhecimento é um conhecimento vazio, porque as pessoas dizem conhecê-lo, as pessoas dizem crer em Deus, até mesmo serem filhos de Deus, mas eles desprezam o que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Eles não vivem conforme os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Eles não amam o Senhor Jesus Cristo a ponto de imitar os seus mandamentos, a ponto de tomar a sua cruz e seguir o Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, eles estão apenas se enganando. Aqueles que dizem amar a Deus, aqueles que dizem amar o Senhor, aqueles que dizem ser filhos de Deus, mas não seguem o Senhor Jesus Cristo, não tomam a sua cruz, não tomam sobre si o privilégio de servir a Cristo e seguir os seus mandamentos, eles são mentirosos, porque eles não conhecem a Deus, porque eles não conhecem o Filho. Aqueles que conhecem a Deus são apenas e somente aqueles que conhecem de fato o Filho. Somente aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo como único Deus e Salvador podem ter Deus como Pai. Não acredite que você pode servir a Deus sem amar o Filho, sem seguir o Filho, sem seguir os mandamentos do Filho, sem tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É impossível servir a Deus. É impossível servir a Deus sem tomarmos a nossa cruz e seguir a Cristo. Nós não podemos acreditar em religiões que diminuem o Filho. Nós não podemos acreditar em falsos mestres, em falsos profetas que negam o Senhor Jesus Cristo. Nem muito menos nós podemos acreditar num cristianismo que anuncia o Senhor Jesus Cristo, mas que no fim das contas não vive segundo os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Se você deseja conhecer o Pai, ou se você deseja entender se de fato você conhece o Pai e é filho de Deus, o termômetro é: você conhece a Cristo, você segue a Cristo, você segue os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, você pode dizer que o Filho é Senhor e Salvador das suas vidas. Qual é a diferença, irmãos, entre nós e os anticristos? A primeira diferença é que nós temos o Filho e por isso nós temos o Pai. A segunda diferença que João vai nos dizer a partir do versículo 24 é que nós, a Igreja de Cristo, nós permanecemos no que nós ouvimos. Veja o versículo 24 e observe que João vai falar de duas ferramentas que nos diferenciam daqueles que são anticristos. A primeira dessas ferramentas está no versículo 24. Permaneça em vocês o que vocês ouviram, permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Veja que o apóstolo, irmãos, nos dá uma ordem muito clara: permaneça em vocês. E o que deve permanecer? Aquilo que nós ouvimos desde o princípio. E João ainda acrescenta, se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E aqui, irmão, nós devemos permanecer, a ordem é clara, naquilo que nós recebemos desde o princípio. E a pergunta é: o que nós ouvimos desde o princípio? Ou o que João está falando aqui que esses irmãos ouviram desde o princípio? Em resumo, é aquilo que o Stott diz de forma muito simples: é o Evangelho, é o ensino que foi dado pelos apóstolos a respeito do Senhor Jesus Cristo, é a mensagem do Evangelho conforme foi pregada a eles. E a ordem de João é: vocês devem permanecer nesse Evangelho. Em outras palavras, no contexto da luta que João estava vendo os irmãos travarem contra os falsos mestres, ele dá o seguinte mandamento, o simples mandamento: permaneçam naquilo em que vocês foram ensinados. Em outras palavras, João não está ensinando ferramentas novas, estratégias novas, mas João está dizendo: permaneçam na velha e boa palavra que vocês receberam. Permaneçam no velho e bom Evangelho que vocês ouviram. A fé cristã, irmãos, está alicerçada na palavra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e ela não está aberta
a novidades. Ela não está aberta a novos ensinos. A fé cristã não se fundamenta em novidades, naquilo que a maioria começa a tomar para si porque é novo. A fé cristã não sai por aí pescando novidades em outras religiões, em outros ensinos, em outras filosofias. Essa é a nossa tendência, muitas vezes, inclusive quando nós lidamos com a nossa vida espiritual. Nós acreditamos que para que a nossa vida espiritual se desenvolva, nós precisamos de algo novo. Nós acreditamos que para termos desenvolvimentos na fé, na vida de oração, na vida da palavra, no conhecimento de Deus, nós precisamos dar passos novos, nós precisamos conhecer coisas novas, nós precisamos dar passos que nós não demos antes. Mas João está nos dizendo que o desenvolvimento na nossa vida espiritual, especialmente diante da batalha que nós temos pela fé no Evangelho, não diz respeito a conhecer algo novo, novas verdades, mas diz respeito a voltar à antiga verdade que nós recebemos desde o princípio. Nós não deveríamos buscar teologias diferentes, cultos diferentes, pregações diferentes, porque em tudo isso nós nos esquecemos que nós devemos permanecer na boa e velha palavra de Deus. O nosso coração, irmãos, é sempre atraído por novidades teológicas. Nós facilmente abandonamos a verdade do Evangelho para abraçarmos uma nova mensagem. Nós somos inspirados por novos pregadores que surgem anunciando novidades, coaches que anunciam coisas novas que nós não vimos na palavra de Deus ainda. E nós deixamos de ouvir os profetas de Deus, os apóstolos de Deus, o Senhor Jesus Cristo, aquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós deixamos de ouvir o Evangelho, de ouvir as palavras do Senhor Jesus e passamos a ouvir as palavras dos anticristos. E a verdade simples que João está nos ensinando nessa manhã é: nós não precisamos de um novo ensino, de uma nova revelação, de uma nova profecia. Nós não precisamos de novos mandamentos, nós não precisamos de novas formas de interpretar a palavra de Deus. O que nós precisamos é permanecer na palavra de Deus, como nós aprendemos, como nós ouvimos. O remédio para o falso ensino, o remédio para o anticristo, o remédio para o espírito do anticristo que está nesse mundo não é a novidade, mas é a mesma firmeza doutrinária que nós temos desde o princípio. Se nós permanecermos no que desde o princípio nós ouvimos, nós também permaneceremos no Filho e no Pai. Não saia à procura de novas doutrinas, de novos ensinos, de novas formas de fazer o culto e assim por diante. Permaneça no bom e velho ensino da palavra de Deus. Essa é a busca de muitas igrejas, se renovarem, se adaptarem a esse mundo. Isso é a busca muitas vezes do nosso coração, nós nos renovarmos, passarmos por novas e incríveis experiências. Quando o apóstolo João nos ensina de maneira tão simples: permaneça naquilo em que vocês foram ensinados. Porque há uma promessa em permanecermos nisso tudo. Veja, o versículo 25 nos diz: e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Aquele que permanece firme nos ensinos da palavra de Cristo tem uma promessa no fim, a vida eterna. E essa foi a promessa que o próprio Senhor Jesus Cristo fez. Abra novamente a sua Bíblia no capítulo 8 de João. João capítulo 8, e veja agora comigo o versículo 51. E observe que essa mesma promessa que João está nos lembrando aqui na sua carta foi feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. João 8, 51. Assim diz a palavra de Deus: em verdade lhes digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Observe, irmãos, a mensagem que tanto João quanto Jesus Cristo ensinam aqui. Eles falam de guardar, de permanecer em algo. João fala sobre permanecer naquilo que nós ouvimos desde o princípio. Jesus Cristo fala sobre guardar a sua palavra, reter a sua palavra.
E em tudo isso, irmãos, há uma promessa maravilhosa de vida eterna. E as palavras de Cristo são maravilhosas. O Senhor Jesus Cristo não nos dá um mandamento de desenvolvermos algo grandioso. O mandamento do Senhor Jesus Cristo é muito mais simples, mas talvez mais desafiador. Guardem, retenham as minhas palavras. E há, nesse caminho, a vida eterna. Essa é uma das marcas indeléveis da Igreja do Senhor. Essa é uma das marcas visíveis da Igreja de Cristo. Ela permanece na palavra. Ela guarda aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Não é à toa que a Igreja Reformada tem entendido desde a Reforma Protestante que uma das marcas vitais, fundamentais da Igreja verdadeira é a pregação fiel das Sagradas Escrituras. É uma das marcas fundamentais da Igreja de Deus que ela seja fiel em guardar as palavras do Senhor Jesus Cristo como foi ensinado. É isso que diferencia a Igreja verdadeira dos anticristos. Enquanto os anticristos desprezam a palavra de Deus e o Evangelho do Senhor Jesus, a igreja permanece como guardiã das palavras de Cristo. E a pergunta, irmãos, que nós devemos fazer é: se nós não guardarmos a palavra de Cristo, quem guardará? Se nós não retivermos os ensinos que recebemos dos apóstolos, quem vai reter? Se nós não anunciarmos constantemente o bom e velho Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quem o fará? O Senhor Jesus Cristo nos diz que nós que permanecemos, nós que guardamos a palavra, nós temos a vida eterna. Creia no Senhor Jesus Cristo e na sua palavra. Retenha essa palavra, guarde a palavra de Cristo, guarde o Evangelho de Cristo. Não busque consolo em outras coisas. Não busque consolo em outro evangelho. Guarde, retenha e permaneça naquilo que você recebeu desde o princípio, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. No fim das contas, há uma promessa. Aquele que permanece, aquele que guarda a palavra de Cristo até o fim, herda a vida eterna. Essa é a promessa que foi feita àqueles que permanecem no Filho e no Pai. Essa é a promessa que é feita àqueles que permanecem na palavra de Cristo, naquilo que ouviram desde o princípio. Uma das diferenças fundamentais entre a igreja e os anticristos é que a igreja permanece naquilo que ela recebeu desde o princípio. É que ela guarda as palavras de Cristo até o fim. Uma terceira diferença que João vai nos mostrar nos versículos 26 e 27 é que nós, a igreja de Cristo, nós temos a unção de Cristo. Veja, no versículo 26, João escreve, melhor dizendo, por causa de um motivo muito simples e claro. Existiam pessoas que queriam enganar a igreja. Isso fica claro no versículo 26. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. E que veja, irmãos, João continua demonstrando sua preocupação pastoral com os irmãos. Ou seja, a carta não foi escrita para que João resolvesse grandes questões teológicas simplesmente. A carta não foi escrita para que João debatesse com seus opositores ou com os falsos mestres. João escreveu a sua carta para proteger a sua igreja, para proteger aqueles irmãos que ele tanto amava de um grupo que tentava enganá-los e desviá-los do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o ensino que João nos dá aqui é que nós não devemos dar espaço para o falso ensino, para o falso evangelho. Nós não estamos imunes ao falso ensino e por isso nós devemos estar atentos àqueles que procuram nos enganar. Nós não devemos, irmãos, ser tolos e acreditar que porque nós talvez não sejamos perseguidos fisicamente nesse mundo, nós não somos perseguidos espiritualmente nesse mundo. Até porque a palavra de Deus nos mostra, na carta de João, no sermão do Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 13, que a perseguição faz parte da vida da igreja em todas as épocas. Assim foi perseguido Abel no início, e assim nós seremos perseguidos até o fim.
Nós somos perseguidos espiritualmente e a todo momento, irmãos, existem entidades malignas e pessoas que buscam nos enganar e nos fazer esquecer do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos imunes àqueles que desejam nos enganar, pelo contrário, sempre existem aqueles que buscam nos enganar. Sempre existem aqueles que buscam enganar o povo de Deus. Agora eu gostaria que você abrisse no versículo 27. 1 João capítulo 2, versículo 27. Porque João já falou desse grupo que deseja nos enganar. E agora há pouco nós vimos que João também falou de uma ferramenta que nós temos na luta contra aqueles que desejam nos enganar, que é a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. E se permanecermos nele, nós teremos a vida eterna. Agora no versículo 27, João vai nos falar de uma segunda ferramenta que nós temos na luta contra aqueles que buscam nos enganar. A segunda ferramenta que diferencia a igreja verdadeira dos anticristos. Veja o versículo 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. E aqui, irmãos, nós podemos resumir um pouco o que significa essa unção. Nós não poderemos tratar dela como um todo, por conta do tempo, mas nós podemos resumir algumas informações importantes para nós entendermos o que significa unção aqui. A primeira coisa, irmãos, é que a unção que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui através de João é justamente a unção que procede de Cristo. Ou seja, ele nos diz a unção que receberam dele. Ou seja, nós recebemos a unção que veio diretamente do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, não se trata de uma unção física, mas de uma unção espiritual. Ou seja, não é uma unção feita com óleo, por exemplo, ou com qualquer outra coisa que possa se utilizar para ungir alguém. É uma unção claramente espiritual que vem do próprio Senhor Jesus Cristo. E como nós podemos ler no livro de Atos, capítulo 2, como nós podemos ler no capítulo 22 de João, vem daquele que sopra, que derrama o Espírito Santo sobre a sua igreja. O apóstolo Paulo vai nos dizer que depois da ressurreição de Cristo, o Senhor Jesus Cristo se tornou Espírito vivificante. Em outras palavras, se tornou aquele que é capaz de derramar sobre a sua igreja o Espírito que dá vida. Isso é muito claro em Atos dos Apóstolos, quando o Senhor Jesus Cristo derrama sobre a sua igreja o seu Santo Espírito. O que João está nos lembrando é que quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo por meio da fé, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós recebemos o dom do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito de Cristo que Ele soprou sobre nós, aquele Espírito que João Batista havia anunciado quando disse: eu batizo vocês com água, mas vai vir alguém que batizará com o Espírito Santo. Esse que batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo, e João faz questão de nos lembrar que ao crermos em Cristo, nós recebemos a unção. E João faz questão de nos lembrar uma outra coisa: nós recebemos a unção de Cristo, e nós devemos lembrar também que ela permanece em nós. E aqui, irmãos, nós precisamos mais uma vez voltar ao contexto histórico que João está lidando aqui para entendermos o que ele falou. Porque João está dizendo: olha, lembrem-se que vocês foram ungidos pelo Senhor Jesus Cristo. Vocês receberam o Espírito de Cristo. E vocês não precisam que ninguém ensine a vocês. E no primeiro momento, essa frase, vocês não precisam que ninguém ensine a vocês, pode parecer uma demonstração de arrogância, de soberba de João. Mas é aí que, ao lembrarmos do contexto que João está lidando aqui, nós podemos perceber que não se trata disso. Nós lembramos, irmãos, dessa heresia, que estava rondando a igreja, que negava o Senhor Jesus Cristo. E uma das coisas que essa heresia ensinava era que era necessário para o crente acessar um novo ensino, um ensino superior, um conhecimento superior,
que iria libertá-lo para, de fato, viver a vida no plano espiritual, né? Iria elevar o crente, iria elevar o cristão para um novo nível, um novo nível de vida espiritual. Parece um pouco, né, com algumas coisas que nós ouvimos hoje, né? E João está nos dizendo, olha, vocês não precisam de nenhum tipo de conhecimento que vai elevar vocês para um novo nível de vida espiritual. João está dizendo, vocês já receberam o Espírito de Cristo e vocês não precisam que ninguém ensine para vocês nada de novo. O que João estava fazendo aqui, irmãos, era se contrapor ao falso ensino dos falsos mestres que ensinavam que os crentes precisavam alcançar um conhecimento secreto para serem salvos, para alcançarem um novo patamar na vida espiritual. O que João está afirmando é que os crentes em Cristo Jesus já receberam aquilo que eles precisam para a salvação. Eles receberam o Evangelho de Cristo e eles receberam o Espírito de Cristo. Aqui, irmão, João não está negando que haja a necessidade de homens separados por Deus, que sejam pastores, que sejam mestres, que preguem a palavra de Deus e que ensinem a palavra de Deus. O que João está nos dizendo é que nós temos duas características que nos separam das demais pessoas nesse mundo. A primeira delas, que nós já vimos, nós temos conhecimento do Evangelho de Cristo. Nós permanecemos nele. E a segunda característica é que nós temos o Espírito de Cristo, que nos revela a compreensão verdadeira desse Evangelho. Em outras palavras, irmãos, nós não precisamos de um nível espiritual superior. Interessante, irmãos, que infelizmente até igrejas cristãs acabam ensinando que nós precisamos acessar conhecimentos novos ou até mesmo praticar coisas para alcançar níveis espirituais superiores, para receber o Espírito Santo como uma segunda bênção ou algo nesse sentido. Mas João está falando para toda uma igreja e dizendo, vocês já receberam a unção que vem de Cristo. João afirma, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira, permaneçam nele, como também ela ensinou. O que João está nos dizendo é, vocês receberam o Espírito Santo, que abriu o entendimento e revelou todas as coisas a respeito do Evangelho a vocês. Permaneçam naquilo que vocês ouviram e aprenderam. E essa, irmãos, é uma verdade gloriosa da nova aliança. Abra sua Bíblia em João, mais uma vez, no Evangelho de João, agora no capítulo 16, e veja que foi prometido aos crentes o Espírito de Cristo, que guia a toda a verdade. João 16, versículo 13. João 16, 13 nos diz assim, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo promete o Espírito Santo e nos ensina que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Veja ainda em João, agora no capítulo 14, João 14, versículo 26, quando o Senhor Jesus Cristo mais uma vez fala do Espírito Santo, João 14, 26 nos diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. O Senhor Jesus Cristo promete o Espírito Santo que ensinará ao nosso coração o que nós precisamos aprender. O Senhor Jesus Cristo nos fala do Espírito Santo que ensinará tudo aquilo que Ele ordenou e nos ajudará a guardar tudo aquilo que Ele ordenou. Na nova aliança, irmãos, os crentes não precisam que outros ensinem quem é Deus para ele, porque eles receberam o Espírito de Cristo e o Evangelho de Cristo.
Essa é uma promessa de Jeremias, capítulo 31, por exemplo. Capítulo 31 de Jeremias anuncia um dia em que o povo de Deus não precisará ensinar mais ao outro quem é Deus, porque todos saberão quem é Deus. E aqui, irmãos, não é que nós não temos mais nada a aprender sobre a palavra de Deus, mas sim que todos que receberam Cristo e receberam o Espírito de Cristo possuem um relacionamento verdadeiro com Deus, de maneira que todos esses conhecem a Deus. Nós não precisamos cair na conversa fiada daqueles que prometem um conhecimento especial de Deus. Nós não precisamos cair na conversa fiada daqueles que prometem objetos, práticas, rituais que vão fazer você mais perto da divindade, mais perto do Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos mais cair naqueles que contam mentiras, dizendo que se você fizer tais e tais promessas, você vai estar mais próximo de Deus, você vai conhecer melhor a Deus. Se você estudar tal coisa, você vai ser um discípulo mais elevado do Senhor. Não. Nós podemos nos lembrar que o Senhor Jesus Cristo já nos deu aquilo que nós precisamos. Nós temos a palavra e nós temos o Espírito de Cristo. E nós não devemos negligenciar nenhum outro. Nós podemos cair na tendência de enfatizar a palavra e sermos tão racionais no estudo da palavra que nós nos esquecemos que é o Espírito Santo quem nos dá compreensão e quem nos revela aquilo que nós precisamos compreender. Nós também podemos cair no equívoco de enfatizarmos tanto o Espírito Santo a ponto de sermos completamente irracionais, desprezando a palavra de Deus e enfatizando o poder do Espírito Santo de nos revelar coisas sem a palavra. O que nós precisamos é manter o equilíbrio que João sempre ensinou nas suas cartas. Nós devemos permanecer na palavra, sabendo que nós temos a unção de Cristo, a unção do Espírito, que nós devemos permanecer nessa unção, na unção que nos revela o que a palavra ensina, na unção que nos revela o que Deus nos ensina. Como John Stott, na sua sabedoria costumeira, ele nos diz: alguns honram a palavra e negligenciam o Espírito, o único que pode interpretar a palavra. Outros honram o Espírito, mas negligenciam a palavra que ele ensina. A única salvaguarda contra a mentira é ter permanecido em nós tanto a palavra que ouvimos desde o princípio, quanto também a unção que dele recebemos. Aquilo que nos diferencia, irmão, dos anticristos, aquilo que nos guarda contra o poder dos anticristos, é permanecermos na palavra que recebemos desde o princípio, fundamentados na unção que recebemos de Cristo desde o princípio. É isso que nos faz diferentes. É isso que nos faz igreja do Senhor. Quando nós temos o Pai, o Filho, quando nós permanecemos na palavra que recebemos de Cristo e quando nós permanecemos na unção de Cristo, no Espírito de Cristo que recebemos até o fim. São bênçãos da nova aliança. São bênçãos que nós temos em Cristo. E nós devemos permanecer nelas, perseverar nelas, porque assim nós seremos diferentes. E assim nós seremos preservados para a promessa que o Senhor Jesus nos dá no seu Evangelho, a promessa da vida eterna. Que o Senhor nos ajude para que sejamos fiéis, permanecendo na palavra, na unção do Espírito, para que no fim nós alcancemos a vida eterna. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor, nós te oramos, Pai, nesse momento, agradecidos, porque a Tua palavra nos mostra que há diferenças nítidas, claras, entre o Teu povo e aqueles que negam o Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos a Tua palavra, nós devemos permanecer nela. Nós recebemos o Teu Santo Espírito e devemos continuar sendo guiados por Ele. Nós estamos no Filho e por isso nós estamos no Pai também. Nos faz lembrar dessas diferenças e nos faz, ó Deus, viver de acordo com essas diferenças, para que o mundo veja, Senhor, que o Pai enviou o Seu Filho para morrer pelos nossos pecados na cruz. Nos dá fé em Cristo, renova nossa alegria e a nossa fé nele, para perseverarmos até o fim, para no fim ganharmos a vida eterna. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.